Vamos então, abre aí sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7, nós vamos fazer essa leitura. Não se assuste, eu não vou falar do dragão, dos 1000 anos, nada disso. A gente só vai usar de uma analogia, uma ilustração que a palavra de Deus nos traz sobre o nosso tempo aqui na terra de espera, sobre um evento que está chegando, que está caminhando para o seu acontecimento. Esse acontecimento é o casamento ou as bodas do Cordeiro. Se você já abriu seu texto, Apocalipse 19, a partir do versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém, amém. Esse é o texto. Vamos introduzir para você então o que é que essa palavra vai trazer. Normalmente quando a gente vai para o Apocalipse, você ouve uma palavra sobre escatologia, que é o fim dos tempos, ou as últimas coisas. Mas hoje não é sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o que precisa acontecer antes das últimas coisas. As coisas do meio, mas que são muito importantes, tão importantes quanto as últimas coisas. E há um casamento sendo proposto para nós. Quem aqui é igreja? Levanta uma de suas mãos, por favor. Quem é igreja? Exatamente, nós somos igreja. Nós juntos, como filhos de Deus, somos a igreja de Jesus. E dentro dessa analogia, ou essa parábola, ou essa ilustração que o apóstolo João está usando aqui, nós somos a noiva. Até esse cara barbado aí do teu lado é a noiva? Não. Ele, como igreja, é noiva, mas sozinho não, tá? Ninguém é noiva sozinho. Não de Jesus. É o conjunto todo. Então fique tranquilo, não estou ferindo nem atacando sua masculinidade. Você pode continuar bigodudo do jeito que você está, que não tem problema. Não é esse tipo de beleza que Jesus está esperando na sua noiva, que é a igreja. Então ela usa essa Bíblia para falar. A Bíblia usa essa ilustração para falar de um relacionamento. O relacionamento de Cristo, o Senhor, e a sua igreja, que somos nós. Noivado. Quem aqui está noivo ou já passou pela fase do noivado? Levanta uma das mãos, só para eu ter uma ideia. Cara, vai ser muito interessante ver a cara de vocês quando eu começar a falar sobre o período do noivado. Vocês que não passaram por essa fase ainda. Porque há toda um conto, assim, um sentimento por trás dessa palavra, desse tempo, como se fosse algo mágico, flores, lindo, perfeito. Mas, meu amigo, eu vou ter que dar uma quebrada na sua expectativa agora, porque não funciona assim. O noivado não é um mar de rosas, nem o da igreja com Cristo, nem o da igreja com Cristo. Porque algo que o Espírito Santo produziu no meu coração semana passada, enquanto o pastor João pregava, e eu particularmente nunca tinha pensado nisso, é que nós não sabemos como vai ser o casamento, no sentido, depois da festa, depois das bodas ali. Porque o casamento mesmo, não é aquela cerimônia que a gente vê, celebra juntos aqui. Casamento é o que acontece depois daquilo. Aquilo lá é o start, é o início. Mas a Bíblia não descreve muito sobre o pós, mas ela fala muito sobre o antes, sobre o noivado. E aí, na hora o Espírito Santo me trouxe: existem coisas que vocês jamais conseguirão viver em carne, porque estão separadas única e exclusivamente para o casamento. Mas existem coisas que precisam ser vividas no noivado, para que sejam desfrutadas no casamento. E aí, vamos falar então desse noivado? O que acontece nesse noivado? Qual é a treta que rola nesse período que antecede o casamento? Noivado é um tempo de ajuste. Basicamente é isso. O Will está noivo, ele sabe o que está acontecendo com ele. Quem está noivo aí sabe disso. O noivado é um tempo de ajustes. É um tempo basicamente de quitação. Você paga boleto a rodo.
Tudo que você vai fazer, você tem que pensar daqui 18 meses, daqui 12 meses, daqui 6 meses, daqui 3 meses. Tem um monte de coisas para você fazer, um monte de tarefa para você realizar, para que no dia, o grande dia, chegue e você possa falar assim: vou só curtir meu casamento. Mas, para isso, você precisa pagar um monte de boleto antes. Você tem que agitar uns perrengues sinistros para você não precisar se preocupar depois. E basicamente é isso que Jesus está fazendo com a gente. Ele agita a gente nos perrengues sinistros aqui em vida, para que depois a gente desfrute da eternidade de forma plena. Então não se preocupe, a vida aqui não é perfeita, a vida aqui é de quitação, a começar pela quitação do seu pecado e do meu. Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado, e ele foi pago. Jesus já começa com uma grana alta ali nesse noivado. Ele já começa pagando uns boletos que você não podia pagar. Mas existem coisas que eu e você precisamos fazer enquanto noiva de Jesus. Aqui nesse texto, se você vai ali no versículo 8, na segunda parte, quando ele fala assim, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós, como noiva, precisamos nos preparar para o casamento com atos de justiça. Aqui está o nosso papel. O valor, o preço do casamento, Jesus pagou. Beleza? Fechou? Você não precisa despender de grana para isso, mas você precisa se ataviar com atos de justiça, se arrumar, se preparar com esses atos de justiça. E nós vamos entender agora de uma forma bem prática. Hoje você vai ver. É muito mais simples do que você está imaginando, mas exige muita dedicação para que a gente esteja preparado para o grande dia, para as bodas do Cordeiro. Vamos em frente então. Se você está vivendo ou já viveu o noivado, você sabe que é um tempo de alinhamento do casal para a vida de casado. Por exemplo, quando você vai casar aqui na Alameda, você precisa participar de um negócio chamado curso de noivos. O que é o curso de noivos? Vou te dar um spoiler. Você vai sentar junto com o teu noivo e vai começar a ver se vocês têm o mesmo coração, alinhado para a mesma missão, para o mesmo propósito, se vocês entendem o que é um casamento, se vocês entendem o que é uma vida a dois, se vocês querem essa vida a dois. Então, o noivado, ele começa a gerar um certo alinhamento no coração do noivo e da noiva. E é o que está acontecendo todos os dias, desde o momento da sua salvação, quando você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele iniciou uma obra de santificação, que está alinhando o teu coração com o coração dele. Para quê? Para que vocês possam viver juntos na eternidade. A santificação é o noivado, preparando o nosso coração para viver com o Cordeiro Santo na eternidade. Mas como chegar lá? Como chegar nessa eternidade preparado? Eu preciso ilustrar para vocês, até especificar atos de justiça, para que a gente não fique perdido, ou não fique achando que está se vestindo, e quando você vai ver, moscou. Não, tem um jeito bem simples da gente se preparando. Tudo que vivemos aqui é preparação para a vida eterna. As nossas melhores expectativas não podem contemplar o que está por vir. Lá em 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo fala isso. Cara, você pode sonhar com casamento. Você só vai entender o que é casamento quando você casar. O texto diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É basicamente como se ninguém soubesse o que é casamento. E Jesus está falando assim: vamos casar. Aí você fala, mas o que vem depois? Aí Deus responde através do apóstolo Paulo: não dá, não cabe na sua mente, não cabe no seu coração, porque o que Deus tem é tão precioso, é tão pleno, que a mente limitada que nós temos, a nossa humanidade não consegue sequer compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas preste bem atenção no final do versículo: para aqueles que o amam. O segredo do casamento é o amor. O amor da noiva pelo noivo. Por quê? Porque o amor do noivo já foi testado e aprovado. Mais do que provado, ele foi estendido a nós quando ainda éramos pecadores. E ele nos amou primeiro. Por isso agora, como noiva, devemos o nosso amor a ele. Para que pelo amor,
essas coisas que ninguém nem viu, nem a mente conseguiu imaginar, estejam ao nosso alcance quando o grande dia chegar, quando as bodas do Cordeiro serem apresentadas diante de nós. Nem os melhores noivados se comparam com o casamento. Cara, noivar é legal porque você ganha presente. Vamos lá, eu passei por essa fase alguns anos atrás. É muito bom ganhar presente. Ser noiva, parece que todo mundo quer dar um chamego assim, ó, toma essa panela aqui, nunca usei. Ó, pega aqui, ó, meu enxoval, né? Os lençol que estava guardado há 18 anos lá naquele armário. Aí não uso, mas ó, é lindo. Aí aquele bordado, aquele crochê lá que a sua avó fez há 18 anos atrás. E as pessoas vão te dando presente. Tem coisas boas, sim. Tem coisas maravilhosas no noivado. Mas nem o melhor presente que você vai ganhar no noivado se compara ao primeiro dia do teu casamento, filhão. O casamento é algo que não dá para ser comparado com o que vem antes. E Jesus está propondo para nós esse casamento. Meu querido, Jesus olhou nos teus olhos e falou assim: não importa o jeito que você está, eu tenho vestes de linho finíssimo para você, vem, casa comigo. Não é você, mas a igreja como um todo. Entenda isso. Você em comunhão, quando você está aqui, você está se preparando, se adornando para o seu Senhor. É mais ou menos como se Jesus viesse dar uma espiadinha na noiva antes do casamento acontecer. Sabe quando está aquele monte de gente se arrumando ali e ajustando a noiva e tal? Nesse momento, quando você está aqui em adoração, em comunhão, Jesus olha e fala: eu tenho prazer nessa noiva, porque ela me ama. E aí ele se faz presente através do seu Espírito Santo. Mas um dia ele retornará, porque ele morreu, ele ressuscitou e ascendeu em glória e majestade. Mas ele voltará como Rei soberano para nos buscar. E aí a pergunta é: como lidar com essa expectativa, ou com essa ansiedade que foi Deus que plantou no nosso coração? Talvez não a ansiedade, mas o desejo pela eternidade foi Deus que plantou em nós. Sabe aquela saudade que você não sabe explicar? A saudade do que eu nunca vivi? Tem aquele meme, né? Saudades do que a gente nunca viveu. Basicamente é isso. Deus plantou em você uma saudade pela eternidade, por estar na presença dEle de forma tão plena, que não há saída, não há escapatória. É habitar na presença dEle 100%, integralmente, com todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu entendimento. Você tem esse desejo. Quando você olha para o céu, às vezes, quando você está mais inspirado, você dá aquele suspiro e fala: Deus, depois que eu casar, o Senhor podia vir, né? Porque tem um monte de crente que ora assim: Jesus vem, mas espero casar. Bota aquele asterisco embaixo assim, né, com uma anotaçãozinha ali de rodapé. Espero casar, mas vem logo, porque eu tenho essa expectativa ardente no meu coração. Mas como então vencer essa ansiedade? Porque a ansiedade, ela é um cativeiro provocado pelo tempo, certo? Jesus falou: eu volto. Os discípulos ficaram aqui, ó, volta. Passaram a vida deles esperando, achando que era amanhã. E aí, a ansiedade vai crescendo no nosso coração. E o que é a ansiedade? Quais os erros que a ansiedade nos leva a cometer em relação a isso? Primeiro, é a gente começar a prever quando Jesus volta. Isso é um erro porque a palavra de Deus nos ensina que não cabe ao homem, nem o próprio Cristo em sua humanidade soube o dia. Então, quando nós tentamos discernir os tempos e as eras, caravando, é no dia 29 de fevereiro, ou no dia 30 de fevereiro, onde Jesus volta, a gente está pecando, porque não cabe a nós saber a data, o tempo. Mas esse é um erro que a gente pode vencer de uma forma muito simples. Primeiro, acessando o testamento que Deus deixou para nós. Vamos lá, você é muito inteligente. Se você abrir sua Bíblia bem no meio, aliás, na divisão entre o Novo e o Antigo, você vai ver que a Bíblia ela é composta por 2 testamentos. O que é um testamento? Testamento é um documento que o pai deixa registrado toda a herança que ele está deixando para os seus filhos, certo? Quando você acessa esse testamento, você fala assim: estou bem, meus problemas acabaram. Por quê? Porque ali tem um tesouro, uma herança que foi deixada para você.
E você pode começar a fazer uso dela aqui. Porque, preste atenção, existem aspectos da eternidade que estão presentes no tempo e já podem ser vividas aqui. A adoração é uma delas. Quando nós acessamos a presença de Deus em adoração, nós estamos dando início a um tempo de eternidade. Nós estamos trazendo o que acontece na eternidade aqui para a terra, ou como o Tiago falou, aqui na terra como no céu. Mas a eternidade, ela foi criada por Deus, ou ela está fora do tempo, para que nós não estejamos mais presos, preocupados, porque hoje quase todos os nossos conflitos pessoais são voltados para o tempo, seja porque estamos atrasados, estamos sem tempo, estamos com a agenda lotada, e nós perdemos a habilidade de contemplar. Mas ele fala, volte às Escrituras, porque é o meu testamento, a Bíblia é o testamento de Deus para o homem, e a Bíblia é a palavra de Deus. E lá em João 1, versículo 1, diz que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Basicamente, quando você abre sua Bíblia e começa a ler, você está olhando para Jesus. Você está olhando para a revelação dele, quem ele é. É um momento de intimidade, é um momento onde você rasga o tempo e insere eternidade na sua vida. Quando você experimenta gotas da eternidade, é quando você, no seu quarto, abre a sua Bíblia e começa a ler o testamento de Deus para você. E ela, a Bíblia, ela é composta de cartas, livros, escritos pelo amigo do noivo, o Espírito Santo, por homens que caminharam ao lado de Jesus aqui na terra. Não sei, você já deve ter visto algum filme de guerra ali, principalmente na época da Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, que quando os jovens mancebos iam para a guerra e deixavam as suas candidatas, né, em casa, eles ficavam trocando aquelas cartas assim, aí tinha uma foto, o cara estava lá na trincheira, sendo bombardeado, granada explode de um lado, do outro, aí ele tira o capacete assim, aí ele pega aquela fotinho toda amassada, suja, de pólvora, ele olha e faz assim, ainda beija aquele pedaço de papel. Basicamente, é isso que nós estamos fazendo quando nós abrimos a Bíblia e começamos a contemplar o nosso Senhor, o nosso noivo. Nós estamos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, que Ele retornará. A palavra de Deus, ela tem esse poder em nós, de nos trazer de volta para o centro da vontade. Sabe, quando você está querendo desistir de tudo, parece que os inimigos te cercaram, aí está a bomba de um lado, avião passando do outro, e aí vem os caras correndo na tua direção, aí você fala, cara, não tem mais jeito, eu vou morrer, porque é melhor do que ser capturado e torturado na guerra. Não, aí você olha aquela imagem e fala, não, eu vou aguentar porque ela está me esperando. Mais ou menos é isso. É quando nos piores momentos você abre a palavra de Deus, Jesus vem e fala assim, eu estou aqui com você, não em corpo, mas o meu espírito está, e calma, e um dia eu venho te buscar, eu vou retornar. Por isso, para resgatar a nossa identidade de noiva, para começar a preparar esse linho finíssimo em nós como noiva, nós precisamos voltar à leitura da palavra. E hoje é uma palavra sobre fundamentos restaurados. Mas percebe que eu vou linkar com algo tão sublime, algo tão poderoso que é as bodas do Cordeiro, com coisas muito simples que você pode fazer ainda hoje, nessa noite. Que você pode fazer quando você sair daqui e voltar para casa. Que você pode fazer amanhã quando você abrir os seus olhos e ver a criação ao seu redor. Porque não dá para esperarmos a volta de Cristo sem acessarmos o testamento que Ele tem deixado para nós. Nos esqueceremos, negligenciaremos esse retorno. Viveremos de forma leviana,
entregues aos nossos próprios desejos. E aí, não seremos noiva no grande dia. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos trazer de volta. Por isso, não negligencie. Por isso que nós temos investido tanto para te ajudar, para te estimular na leitura da palavra, numa vida devocional, numa vida de oração, que é agora o segundo ponto. O primeiro, então, é a leitura da palavra. Como que eu venço esse anseio pela eternidade? Acessando o testamento de Deus. E agora, deixa eu ver qual que é o título que eu coloquei para a oração. Preservando as recompensas. Da onde que eu tirei isso? Vamos para o texto lá que o Tiago leu, Mateus 6, versículo 5. A gente vai ler e a gente vai entender isso. A oração em secreto produz intimidade com o Espírito de Deus. E Jesus vai nos ensinar a orar nesse texto de Mateus 6, capítulo 6, versículo 5 em diante. Ele fala assim, ó: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Preste bem atenção, grava no teu coração essa parte. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos parar aqui. Existem coisas, existem recompensas que são para o secreto. Quando Jesus está ensinando a orar, Ele está falando uma coisa muito preciosa aqui, e é preciso que você preste bem atenção. Aqueles que fazem as coisas para os outros verem, presta atenção, já receberam a sua recompensa. Quem aqui, na cara e coragem, admite, já fiz coisas de Deus para os outros verem? Levanta a mão. Eu já fiz. Sem medo. Aí, ó, bastante gente. Eu também. Olha o que o Espírito Santo me repreendeu uma vez. Eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa que nós recebemos quando nós fazemos algo na frente de alguém? Você sabe? Bem simples, assim, imediato. Reconhecimento. Essa é a recompensa para aqueles que fazem para serem vistos. Reconhecimento. E beleza, tem muita gente que vive por reconhecimento. Tem muita gente que morre por reconhecimento. Mas eu quero te dizer que você, como noiva de Jesus, como noiva do Cordeiro, para você é muito pouco. É vento. É tanto quanto nada. É muito pouco, é muito pobre para nós, filhos de Deus, a noiva do Cordeiro, vivemos por reconhecimento humano. O que o reconhecimento humano vai trazer no dia da aflição? Qual reconhecimento humano pagou pelos nossos pecados? Qual reconhecimento humano pode nos dar dons e um propósito de vida? Nenhum. Mas quando fazemos em secreto, para o secreto, Deus nos dará uma recompensa. E a forma que nós temos de preservar é que o que é do secreto é do secreto. Em outras palavras, para você entender uma aplicação. Não vai ler a Bíblia e orar e depois postar no Instagram que você fez isso, expondo para os outros. Existem momentos que sim, você vai compartilhar o que Deus está falando com você e beleza, isso aí é santo também. Mas eu estou falando da intimidade. Existem pessoas que não fazem um tempo de oração, um tempo de leitura, sem postar antes. Ou que não seja na igreja. Gente, a recompensa para isso é muito vazia, é muito pouco. Mas Deus tem algo sobrenatural, poderoso em glória para você no secreto. Por isso restaure esse fundamento na sua vida. Restaure esse fundamento, porque o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. A palavra de Jesus não falha, e ela está sobre você, para que você viva esse tempo de secreto, acessando o sobrenatural de Deus, de uma forma extraordinária, na qual você experimentará porções celestiais, que é impossível viver de outra forma, que não seja ali no secreto.
Deus tem algo para você ali. E uma vez eu fui repreendido pelo Espírito Santo, pasmem, no púlpito. Eu estava pregando e eu falei uma coisa que Deus me falou no secreto que eu não podia compartilhar. E na hora o Espírito Santo me deu um soco no estômago, aquele bem no espírito assim. Eu falei, eu quase perdi a linha da pregação. E eu secou minha boca, eu falei, meu Deus do céu. Na hora me veio à mente, você acabou de entregar a sua recompensa. Por isso precisamos de discernimento para entender o que é para ser compartilhado e o que não. Sabe por quê? Porque a nossa intenção conta. Deus está lendo a nossa intenção. Possivelmente ou provavelmente, quando eu falei o que eu falei, não foi para glorificar a Deus. Foi por reconhecimento. E eu provavelmente ganhei esse reconhecimento ali. Mas eu fui repreendido pelo Espírito Santo, porque ele falou assim, você acabou de trocar algo eterno por algo efêmero, vazio e que não vale de nada. Por isso preserve a intimidade. A intimidade é produzida na oração. A oração do quarto secreto. E lembre-se, só é secreto se continuar em secreto. Forte isso, né? Sabe, muitas vezes a gente entrega as recompensas por ansiedade. Cara, vivi um flow da hora, um fire lá no meu quarto. Aí Deus moveu ali. O flow e o fire, para quem não entendeu, fez umas caras. O flow é aquele fluir assim do espírito. O fire é quando o fogo desce. Depois você pergunta para o Zé, ele te explica que essas paradas aí. Quando você vive aquilo, aí você fica ansioso. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Às vezes não é para você fazer. Às vezes é só para você ser. Ser filho e receber do Pai. Aí, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5,7, ele fala para a gente deixar as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Por quê? Porque quando a gente deixa a ansiedade tomar conta, a gente acaba entregando o que é precioso por ansiedade. A ansiedade toma o lugar e nos faz perder essas recompensas. Entregue as suas ansiedades aos pés de Jesus, para que ela não roube de você aquilo que é precioso e eterno. Existem coisas que são para intimidade. Se expormos o que recebemos no secreto e para o secreto, estamos trocando as recompensas de Deus pelas recompensas do homem, que é vento. Grave bem isso. Noivado com Cristo. Retorno às Escrituras. Retorno à oração. Acessar o testamento de Deus. E preservar as recompensas dele. E o terceira forma de vencermos a ansiedade pela eternidade que está no nosso coração. Expressando a dor da ausência. Abre lá, Evangelho de Mateus, só vire umas páginas ali. Capítulo 9, versículo 14 e 15. Abre aí, dá uma grifada para você entender. Se você puder, né? Se não, marque no seu celular, depois você vai na sua Bíblia. Diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Jesus falou para mim, de mim e de você, ele vai jejuar. Aqui os discípulos de João estão questionando Jesus: por que a gente jejua e os teus discípulos não? A Bíblia ela vai tratar o jejum de uma forma muito prática, assim. Até conversei com o Gustavo essa semana, acho que foi até anteontem, que a Bíblia não explica exatamente o que é um jejum. Ela trata como se isso fosse assim, um assunto resolvido. Você sabe o que é jejum, então faz. Ela vai trazer alguns exemplos, como o jejum de Daniel,
o jejum de Esther, o próprio jejum de Jesus, mas a Bíblia não dá uma definição única de jejum. Se a gente for lá para o profeta Isaías, a gente vai ver que ele vai falar sobre o verdadeiro jejum, mas que ele não está falando exatamente da prática do jejum. Então é uma coisa assim, meio solta. Mas Jesus está falando que a gente vai jejuar. Por quê? Porque um dia o noivo estava conosco, agora ele nos foi tirado. E enquanto ele não voltar, expressaremos a dor da ausência através do jejum, falando com o nosso corpo, com o nosso voto, com a nossa dedicação: Maranata, Senhor, vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O jejum, ele serve em primeira instância para nós, como filhos de Deus, para expressar o desejo que temos pelo retorno do Cordeiro. Mas é uma prática que caiu em desuso. Caiu em desuso porque muitos religiosos passaram a argumentar que o jejum não era mais necessário hoje em dia, que é uma prática obsoleta, passou do tempo. Mas isso não faz sentido nenhum se a gente vai para as palavras de Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Simples assim. Ele está falando: quando eu não tiver, eles vão jejuar. Aí eu te pergunto: Jesus já voltou? Então a gente vai jejuar sim, como igreja, como geração, expressando a nossa dor pela ausência do Cordeiro, mas crendo, Ele vai voltar, e que a nossa dedicação, a prática do nosso jejum expresse a um Rei que governa os céus e governará a terra com soberania e glória, e nós somos a sua igreja, que governaremos junto com Ele, porque estamos com saudade do nosso Senhor. Você está sendo desafiado nessa noite a voltar às Escrituras. Dedique-se, debruce, queime o seu coração por expectativa de ler a palavra. Ore no secreto. Dedique tempo às recompensas que o Pai tem para você só lá. Que eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: homem nenhum pode te dar. Só Jesus, só o Espírito dele e só em secreto. O que não substitui o que temos que fazer aqui como igreja. Mas tem coisas que é para viver lá. Temos visto templos cheios. Mas será que nas madrugadas o Senhor encontra joelhos dobrados? Porque é ali que você vai ver o rosto dele brilhando sobre você. Aqui você pode simplesmente se aproveitar da unção de uma outra pessoa. Mas tem coisas que é para você, filhão. Não deixe de experimentar. E por último, esse jejum. Renove essa prática se você já deixou para trás. Mas, se você ainda não aprendeu a fazer, procure pessoas que sabem. O líder da sua célula vai te instruir. Procure o pastor João, ele sabe jejuar bem direitinho. Ele vai te dar um monte de dica boa. Eu sempre pego umas dicas com ele. Faça o de Daniel, faça o de Esther, faça o de Jesus, faça o seu, mas jejue. Jejue, porque ele ainda não retornou, mas ele há de retornar. Essas 3 práticas, e aí eu quero juntar a última, que é a comunhão, que é isso que estamos fazendo aqui, restauram os fundamentos da nossa fé e expressam: o casamento está chegando porque tem uma noiva se preparando. Quando o mundo olhar para nós, eles vão falar: tem um casamento chegando, porque está todo mundo se preparando. Quando vai ser, a gente não sabe, não cabe a nós. Não tem problema, mas a gente está se preparando. Não seremos pegos desprevenidos. Eu só quero te dar uma dica bem importante: jejuar não é não acessar as redes sociais, deixar de assistir Netflix, tá? Não tomar Coca-Cola, isso não é jejum. Isso pode ser um propósito, faça, é saudável, vai te dar um tempo extra para você fazer coisas que edificam, mas não é jejum, tá bom? Depois eu posso explicar melhor sobre isso se você tem uma dúvida. Mas o profeta Isaías declara: o verdadeiro jejum é promover a justiça de Deus na terra.
mais que um ato religioso, como eu falei lá do texto de 1 Coríntios, precisa ser um ato de amor. Não leia a Bíblia por um ato religioso. Não ore por um ato religioso. Não jejue por um ato religioso. Faça tudo isso em amor. Amor pelo Cordeiro que está por vir. São esses os fundamentos a serem restaurados. Sem o amor, tudo isso é vaidade. Sem o amor, nada disso vale. Mas se tudo isso for validado pelo amor, você está se preparando para o casamento que está chegando. Nós vamos encerrar essa palavra e eu quero cantar de novo aquela música do Ele Vem. Só que agora o teu entendimento foi aberto para isso. Talvez você não tenha entendido algumas linguagens quando você cantou a primeira vez nessa noite. Mas agora você vai cantar consciente. Uma declaração do teu espírito de fé de que o casamento vem. Que Ele vem. E a sua vida será a expressão viva do convite do casamento. As pessoas, ao olhar para você, serão convidadas a esse casamento. O Espírito e a noiva dizem Maranata, que quer dizer, vem Senhor. E como expressar então Maranata com as nossas vidas? Eu preciso, como crente, sair por aí gritando Maranata, Maranata, Maranata? Não vai adiantar. Você pode tentar, vai ser no mínimo interessante, mas não vai adiantar. Você precisa expressar o Maranata com esses fundamentos: leitura da palavra, oração, jejum e comunhão. Fique em pé, feche seus olhos por um instante. Jesus fala que Ele veio incendiar a terra e Ele já gostaria que essa terra tivesse sido incendiada. Eu não vou entrar no contexto, na explicação desse texto, mas eu quero usar essa fala de Jesus para essa noite nós fecharmos essa palavra com o coração incendiado. Feche seus olhos e comece a orar. Quais partes dessas vestes de linho finíssimo você ainda não vestiu? Quais desses atos de justiça você ainda precisa começar a praticar? Será que você deseja mesmo o dia em que o Rei será revelado em plenitude, glória, majestade, soberania e poder em seu mais alto e sublime trono? O que a sua vida diz sobre isso? Porque se não buscamos a comunhão com Cristo aqui em carne, o que faremos na eternidade? Se há uma expectativa no seu coração por esse retorno, e você deseja, como noiva, se apresentar santa, imaculada, preparada para esse casamento, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente e fique em pé, para juntos cantarmos essa música em adoração, expressando o desejo do nosso coração de que o nosso Senhor retorna e retorna para nos buscar. Venha aqui à frente, feche seus olhos, esqueça do que há de pessoas ao seu redor por um instante, porque é como se você estivesse em pé diante do Rei, na sala do trono. Expresse a sua adoração com sinceridade, com consciência, e mostre para Ele com a sua vida de que o que você está cantando é verdade.